Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Então, estamos aqui iniciando mais uma leitura bíblica. Estamos aqui no Evangelho de Lucas, ok? Então, é importante que nós façamos uma análise breve e uma visão panorâmica do livro, e uma visão breve com características do autor, com o objetivo do autor, para quem ele escreve, qual é a característica da personalidade de Jesus que vai ser salientada aqui nesse evangelho e por que isso. Então, essas observações são importantes para que o livro comece a ser esclarecido, descortinado para a gente com mais facilidade. Essa pesquisa simples e básica é importante toda vez que nós vamos ler um livro, você saber o que motivou o autor a escrever, para qual povo ele escreveu, quando ele escreveu, quem era o autor. E todas essas perguntas, todas essas informações, elas apenas nos acrescentam. Então, quando nós olhamos Lucas, ele é citado 3 vezes no Novo Testamento. A carta de Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, Paulo cita ele, e é importante a gente entender que ele é citado com alguns adjetivos, né? A carta de Colossenses, capítulo 4, versículo 14, cita ele, versículo 12, Filemon, a carta de Filemon, versículo 24, né? Que só tem um capítulo, também cita ele como um cooperador, né? Colossenses fala que ele é um amado, e na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, lá, versículo 11, Paulo cita ele como uma pessoa fiel, uma pessoa que não o abandonou. Entre as listas das pessoas que abandonaram Paulo, o apóstolo Paulo, o Lucas foi um fiel, foi um cooperador fiel, foi um amigo fiel. Então, essas características importantes de amado, de ser um cooperador, de ser fiel, atrai a nossa atenção mais além da sua formação, porque ele era um médico, e é importante a gente entender que ele era uma pessoa culta para a época, uma pessoa que tinha conhecimento. Logo quando nós vemos as passagens da mulher do fluxo de sangue, do leproso, nós estamos falando agora de um relato de uma pessoa que tem um conhecimento técnico do assunto, certo? Então Lucas, ele não era um judeu, é importante a gente observar isso, que ele acredita que ele era um grego, certo? De formação cultural super elevada, e ele traz essa organização. O assunto, o evangelho escrito por ele, é importante a gente observar que, além das qualificações dele, das qualificações que o capacita a escrever para grego, porque nós estamos falando do berço filosófico, nós estamos falando de pessoas que tinham acesso a livros, pessoas que tinham acesso, que amavam a meditação, que amavam o conhecimento. Agora elas vão ter acesso a informações a respeito de um homem que vai ser descrito por Lucas como um homem perfeito, que teve o seu início, que entrou de uma forma legal na humanidade como Deus, para trazer uma excelência de conhecimento e sabedoria que levaria o homem à salvação. Tendo em vista que os judeus, se por um lado os judeus fracassaram na salvação através da busca da salvação pela lei e pela cerimônia religiosa, os gregos também acreditavam que a salvação se obtinha pela educação, pela formação. Ambos falharam nessa crença. Então Lucas agora apresenta Jesus como um homem perfeito, que teve o início, uma entrada legal na humanidade através de uma mulher, e ele vai apresentar assim para os judeus. Então, quando você começa no livro de Lucas, a gente vai ver uma organização, ele trazendo a informação de um tal de Zacarias, que estava cumprindo o seu papel, o seu ofício de sacerdote no templo. Por quê? Ele quer trazer um elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Você não vai ver no Evangelho de Lucas citações das profecias do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está escrevendo para grego, ele não está escrevendo para os judeus. Então ele vai focar na doutrina, ele não vai focar nas profecias, e ele vai mostrar para o grego a excelência do conhecimento, a excelência da uma obra descrita com muito cuidado, com muita sistematicidade. É importante a gente ver isso.
E aí é um livro fantástico e espero que todos nós consigamos entender, compreender e estudar minuciosamente cada capítulo desse livro. Amém, irmãos? Então Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.